Meu nome é Gabriel. Minha irmã está em perigo. Uma ligação que mudou tudo. Antes de começar, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para receber todas as notificações. Seu apoio é muito importante para continuarmos trazendo histórias como essa. Era uma tarde de outono na tranquila rua de Los Cedros, onde o vento soprava suavemente, espalhando folhas douradas pelas calçadas bem cuidadas. Gabriel Costa, um menino de 7 anos, estava sentado no chão de seu quarto, alinhando sua coleção de carrinhos em ordem de cor. O sol projetava sombras longas pelo carpete azul, o mesmo que sua mãe havia escolhido quando se mudaram para aquela casa 3 anos atrás. Do andar de baixo, vinham os sons da cozinha. O tilintar das panelas e o som ritmado da faca na tábua de cortar indicavam que Carlos, seu padrasto, estava preparando o jantar. Gabriel podia ouvir também os suspiros impacientes dele, como sempre acontecia quando algo não saía do jeito que queria. Ele parou de brincar ao perceber passos apressados no corredor. Isabela, sua irmã mais velha, passou rapidamente pela porta do quarto dele e entrou no seu próprio, fechando-a com cuidado. Gabriel se lembrava de quando Isabela costumava brincar com ele, ajudando a construir pistas de corrida e contando histórias antes de dormir. Mas, ultimamente, tudo parecia diferente. Lá embaixo, a voz de Carlos ecoou, chamando Isabela para arrumar a mesa. Ouvindo a porta do quarto da irmã se abrir hesitante, Gabriel largou seus carrinhos e foi até a entrada do seu quarto, espiando pelo corredor. Isabela desceu devagar as escadas, seu rosto escondido sob os cabelos longos. Ela vestia aquele mesmo suéter cinza que usava todos os dias, mesmo quando fazia calor. "Vamos logo!" gritou Carlos, com impaciência. "Não tenho o dia todo." Gabriel sentiu um nó no estômago. Havia algo errado, algo que ninguém mais parecia ver. E então, naquela noite, algo aconteceu. Algo que mudaria tudo. Naquela noite, enquanto Gabriel tentava dormir, o silêncio da casa parecia mais pesado que o normal. Ele virou de um lado para o outro na cama, abraçando Rex, seu dinossauro de pelúcia, e fechou os olhos com força. Mas o som abafado de vozes no andar de baixo o manteve desperto. Ele não conseguia ouvir todas as palavras, mas o tom de Carlos era ríspido. Isabela não respondia, ou talvez estivesse falando tão baixo que ele não conseguia entender. Gabriel sentiu seu peito apertar. Ele sabia quando algo não estava certo. Uma batida repentina, seguida de um silêncio tenso, fez seu coração disparar. Ele se sentou na cama, os olhos arregalados fixos na porta do quarto. Queria levantar, queria ver o que estava acontecendo, mas seus pés pareciam presos ao colchão. O barulho de passos subindo as escadas o fez prender a respiração. Ele ouviu a porta do quarto de Isabela se fechar e, logo depois, um som abafado, como se ela estivesse chorando. Gabriel deslizou para fora da cama, abriu devagar a porta e foi até o corredor. Ficou parado diante do quarto da irmã, hesitando antes de bater. "Isa", sussurrou. Nenhuma resposta. "Tá tudo bem." Ainda nada. Ele encostou a testa na porta. Sabia que ela estava ali, mas algo o impediu de insistir. Voltou para o quarto, mas demorou muito tempo para conseguir dormir. No café da manhã, Ana, sua mãe, servia café enquanto pegava um sanduíche apressado antes do trabalho. Isabela estava sentada à mesa, olhando fixamente para o prato, mexendo na comida sem vontade. Gabriel observava os dois. O clima estava estranho. Sua mãe parecia cansada, como sempre, mas Carlos estava mais tranquilo do que na noite anterior, como se nada tivesse acontecido. "Gabriel, coma direito", disse Ana, lançando-lhe um olhar rápido antes de terminar o café. "Tenho um plantão longo hoje, então Carlos vai buscar vocês na escola." Gabriel não disse nada. Notou como Isabela ficou tensa ao ouvir isso. Na escola, Gabriel tentou esquecer o que sentia. Brincou no recreio, conversou com os amigos. Mas o que havia acontecido na noite anterior não saía de sua cabeça.
Na saída, quando viu Carlos encostado no carro esperando por eles, sentiu o estômago revirar. Ele olhou para Isabela, mas ela não o encarou. Apenas subiu no carro sem dizer uma palavra. O trajeto para casa foi silencioso. Ao chegarem, Carlos trancou a porta com um clique seco. Isabela, preciso falar com você. No meu escritório. Gabriel viu a irmã hesitar por um instante antes de obedecer. Ele observou enquanto ela desaparecia pelo corredor. E, dessa vez, sentiu que não podia simplesmente ficar parado. Gabriel ficou na sala, fingindo assistir televisão, mas sua atenção estava toda voltada para os ruídos que vinham do escritório. As palavras de Carlos eram baixas e cortantes, enquanto as respostas de Isabela eram quase inaudíveis. Então, algo se quebrou. Um barulho seco, como um objeto batendo na parede. Gabriel se levantou. Seu coração batia tão rápido que ele conseguia ouvir. Foi até o corredor, parou diante da porta e escutou. A respiração de Isabela parecia instável. Carlos murmurou algo que Gabriel não entendeu. A maçaneta girou e ele correu de volta para a sala, jogando-se no sofá segundos antes de Carlos aparecer. O homem o olhou de relance, como se checasse se ele estava ali. Depois, voltou para a cozinha. Pouco tempo depois, Isabela saiu do escritório. Os olhos dela estavam vermelhos. Ela não disse nada, apenas subiu as escadas e se trancou no quarto. Gabriel sabia que algo estava muito errado. Nos dias seguintes, Gabriel percebeu que Isabela estava cada vez mais distante. Ela quase não falava, evitava o olhar de todos e estava sempre com pressa para se trancar no quarto. Ele queria perguntar o que estava acontecendo, queria que sua mãe percebesse. Mas Ana estava sempre ocupada, sempre cansada. Certa noite, quando Gabriel foi beber água, ouviu um soluço vindo do quarto de Isabela. Ele ficou parado no corredor, sentindo o coração apertado. Mas dessa vez, ao invés de voltar para a cama, ele bateu na porta. Isa, ela não respondeu. Ele tentou de novo. Eu sei que alguma coisa está errada. O silêncio durou um longo tempo. Então, a porta se abriu só um pouco e Isabela apareceu. Gabriel, vai dormir. Me conta o que está acontecendo. Ela balançou a cabeça e olhou para os lados, como se tivesse medo de alguém ouvir. Por favor, só, não se mete nisso. Ela fechou a porta. Gabriel ficou parado ali por um tempo, sentindo uma mistura de frustração e medo. Ele não queria obedecer, mas o que mais podia fazer? Na escola, Gabriel começou a prestar atenção nas aulas de segurança que a professora dava de tempos em tempos. Se algo parecer errado, provavelmente está, dizia a professora. Se você sentir que alguém está em perigo, peça ajuda. Ele pensou em Isabela. Pensou no olhar dela. Pensou nos ruídos estranhos no escritório de Carlos. O pedir ajuda como? Se sua mãe não percebia nada. Se Isabela não queria falar. Se Carlos sempre agia como um cara legal na frente dos outros. Gabriel sentia que estava sozinho nisso. Até aquela noite, quando ouviu Isabela gritar. Um grito abafado, vindo do andar de cima. Seu coração parou por um segundo. Depois, disparou. Ele olhou para o telefone fixo na cozinha. Lembrou das palavras da professora. Se você acha que alguém está em perigo, ligue para o 911. Sua mão tremia quando pegou o telefone. Apertou os números com o dedo firme. O toque soou 1, 2 vezes. 911. Qual é a sua emergência? Ele respirou fundo e falou. Meu nome é Gabriel Costa. Minha irmã está em perigo. E, naquele momento, tudo começou a mudar. Os minutos seguintes foram um borrão. Gabriel permaneceu escondido perto da cozinha, segurando o telefone com força, ouvindo o atendente perguntar seu endereço e dizendo que enviariam policiais imediatamente. Do andar de cima, um barulho seco. Ele ouviu a voz de Isabela. E a voz de Carlos, ríspida e ameaçadora. O som de uma porta batendo. Depois, silêncio. Então,
As sirenes começaram a se aproximar. Luzes vermelhas e azuis começaram a iluminar a sala. Alguém bateu na porta com força. Polícia! Abram a porta. Carlos apareceu na escada. O olhar dele pousou em Gabriel. Por um instante, o tempo parou. Então, a porta se abriu. E tudo mudou. A porta se abriu com um estrondo quando os policiais entraram, suas vozes firmes e rápidas ordenando que ninguém se movesse. Gabriel permaneceu imóvel, o telefone ainda apertado em suas mãos suadas. Ele sentiu os olhos de Carlos sobre ele, carregados de fúria e surpresa. Por um instante, o silêncio tomou conta da casa. Apenas o som do rádio da polícia cortava o ar, misturado com as sirenes lá fora. Uma policial se abaixou na frente de Gabriel, seu olhar calmo, mas sério. Você que ligou para o 911. Ele assentiu, engolindo em seco. Tem mais alguém na casa. Minha irmã, ele conseguiu dizer. Ela tá lá em cima. A policial trocou um olhar com um dos colegas, que imediatamente subiu as escadas. Carlos tentou dar um passo à frente, mas um dos oficiais o segurou pelo braço. Fique exatamente onde está. Ele levantou as mãos, tentando forçar um sorriso. Isso é um engano. Esse garoto. O senhor não fala agora, interrompeu o policial. Nós falamos. O coração de Gabriel batia tão forte que ele achou que todos podiam ouvir. Então, veio um som do andar de cima. Um choro contido. Passos descendo as escadas. Isabela apareceu, sendo escoltada por uma policial. Seu rosto estava pálido, seus olhos vermelhos. Mas ao ver Gabriel, algo diferente brilhou em seu olhar. Ela o viu, realmente o viu. Carlos tentou protestar, mas os policiais começaram a interrogá-lo ali mesmo. Um deles pediu para Gabriel e Isabela se sentarem no sofá, enquanto Ana era chamada. O tempo parecia se arrastar. Gabriel sentia o olhar pesado de sua irmã sobre ele. Quando finalmente falou, sua voz era um sussurro. Você ligou para eles. Ele assentiu. Ela não disse nada, mas seu lábio inferior tremeu. Então, como se não pudesse mais conter, ela o puxou para um abraço apertado. Gabriel não entendeu tudo o que estava acontecendo, mas entendeu uma coisa. Isabela não estava mais sozinha. Ana chegou minutos depois, o rosto tenso e pálido ao ver a casa cercada por viaturas. Ela passou apressada pelos policiais, chamando pelos filhos. Quando os viu no sofá, correu até eles. O que aconteceu? Sua voz tremia. Vocês estão bem? Os olhos de Isabela encheram-se de lágrimas, e Gabriel viu o momento exato em que sua mãe percebeu que havia algo muito errado. Os policiais a levaram para outro canto da sala, explicando o que haviam descoberto. Ana ouviu em silêncio, a mão cobrindo a boca. Então, olhou para Carlos, que estava encostado na parede, com uma expressão cínica. Isso é um mal-entendido, Ana. Ela não respondeu. Apenas o encarou, como se estivesse vendo pela primeira vez. Uma policial voltou-se para Isabela. Queremos que você venha conosco para o hospital, só para garantir que está bem. Sua mãe pode acompanhar. Isabela hesitou. Então olhou para Ana. Você vai comigo? Ana assentiu imediatamente. Gabriel pode ir também. A policial olhou para os colegas e então concordou. Claro, vamos juntos. O hospital era frio e silencioso, com as luzes brancas ofuscantes iluminando as paredes pálidas. Isabela segurava o casaco com força enquanto um médico a examinava, fazendo perguntas que ela respondia em sussurros. Ana ficou ao lado dela o tempo todo, mas Gabriel esperava do lado de fora do consultório, sentado em um banco. Uma policial veio até ele e se sentou ao seu lado. Você foi muito corajoso, sabia? Ele mexeu os pés, olhando para o chão. Eu só liguei. Foi muito mais do que isso. Você viu algo errado e fez algo a respeito. Nem todo mundo tem essa coragem. Gabriel pensou no que teria acontecido se não tivesse ligado. Se tivesse ficado em silêncio. Ele não queria pensar nisso. Depois dos exames,
Um assistente social conversou com Ana. Ele explicou que Isabela e Gabriel precisariam dar depoimentos nos próximos dias e que a investigação sobre Carlos começaria imediatamente. Ana ouviu tudo, os olhos sombrios. Ele não pode voltar para casa. A assistente social concordou. Uma ordem de restrição será solicitada. Vocês ficarão seguros. Isabela soltou um suspiro trêmulo, mas Gabriel percebeu que ela ainda não parecia completamente aliviada. Como se, mesmo com tudo isso, ela não tivesse certeza de que o pior havia passado. Os dias seguintes foram um borrão de interrogatórios, reuniões com advogados e tentativas de Ana de reorganizar a casa sem a presença de Carlos. Mas Gabriel percebia que sua mãe estava diferente. Ela quase não comia. Passava horas sentada no sofá, perdida em pensamentos. Uma noite, Gabriel acordou e ouviu um choro abafado vindo da sala. Ele se levantou e foi até lá, encontrando sua mãe sentada no escuro. Mãe! Ana limpou as lágrimas rapidamente, forçando um sorriso. Oi, meu amor. Você devia estar dormindo. Ele se sentou ao lado dela. Vai ficar tudo bem. Ana respirou fundo, segurando sua mão. Sim, mas vai levar um tempo. Gabriel olhou para as sombras no corredor, para a ausência de Carlos na casa, para o silêncio que parecia muito maior do que antes. Ele não sabia dizer o que viria depois, mas algo dentro dele dizia que, pela primeira vez em muito tempo, eles tinham uma chance de recomeçar, e ele não deixaria nada disso voltar a ser como antes. O silêncio na casa parecia diferente agora. Antes, era um peso, um medo constante que ninguém ousava nomear. Agora, era uma pausa, um respiro incerto, como se todos estivessem esperando para ver o que viria a seguir. Isabela ainda evitava falar sobre o que aconteceu. Ana tentava se manter ocupada, reorganizando os móveis, limpando as coisas de Carlos da casa, como se apagar sua presença fosse o suficiente para reconstruir tudo o que havia sido destruído. Gabriel percebia tudo. Ele sabia que sua mãe se sentia culpada, que Isabela ainda olhava para a porta do quarto antes de entrar, como se esperasse ouvir passos no corredor. E ele sabia que as coisas não mudariam da noite para o dia. Mas pelo menos agora havia espaço para respirar. Na escola, Gabriel começou a notar os olhares, os sussurros. Ele nunca havia sido o centro das atenções antes, mas agora sentia os olhares dos professores e dos colegas pousando nele e em Isabela. Foi ele que ligou para a polícia. O padrasto deles foi preso. Ele tentava ignorar, mas sentia a tensão crescer cada vez que passava pelo corredor. Na hora do recreio, um dos meninos da sua turma se aproximou. Você não teve medo de ligar? Gabriel hesitou. Ele teve, mas não podia dizer isso. Deu de ombros. Eu só fiz o que precisava fazer. O menino assentiu, como se estivesse processando essa resposta. Foi corajoso. Gabriel não respondeu. Ele não se sentia corajoso. Só se sentia cansado. Isabela evitava sair do quarto. Ela ficava horas com os fones de ouvido, desenhando ou apenas encarando o teto. Ana tentou conversar com ela algumas vezes, mas Isabela sempre dizia que estava bem. Uma noite, Gabriel bateu na porta e esperou. Dessa vez, ela abriu. Ele entrou, sentou-se na cama e ficou ali, sem dizer nada. Depois de um tempo, Isabela quebrou o silêncio. Você sente falta dele? Gabriel ficou surpreso com a pergunta. Pensou por um momento. Não. Ela mordeu o lábio. Eu deveria sentir. Não. O silêncio voltou, mas dessa vez não parecia tão pesado. Gabriel olhou para a prateleira e viu um porta-retratos virado para baixo. Ele não perguntou, mas entendeu. Isabela não queria lembrar, e talvez nunca quisesse. Ana recebeu uma ligação do advogado informando que Carlos estava tentando contestar a ordem de restrição. Ela desligou o telefone e sentou-se à mesa, o rosto pálido. Gabriel e Isabela estavam na sala, mas perceberam a mudança na expressão da mãe. Ele vai sair? Isabela perguntou, a voz baixa.
Ana balançou a cabeça. Não, mas ele quer. O medo voltou ao olhar da irmã. Gabriel sentiu uma raiva crescer dentro dele. Porque Carlos ainda tinha qualquer controle sobre eles. Porque ele ainda conseguia fazer com que Isabela tremesse. Ana percebeu os olhares dos filhos e forçou um sorriso. Ninguém aqui vai deixar ele voltar. Dessa vez, Gabriel quis acreditar nela. O julgamento foi marcado. Carlos estava tentando se defender, alegando que tudo não passava de um mal-entendido. Os advogados disseram que Isabela precisaria depor. Ela não falou nada quando soube. Apenas ficou em silêncio, olhando para as próprias mãos. Naquela noite, Gabriel ouviu a porta do quarto dela se abrir. Ela se sentou ao lado dele na cama, como costumava fazer quando ele tinha pesadelos. Você acha que eu vou conseguir falar? Gabriel olhou para a irmã. Ela parecia menor do que ele lembrava. Você não precisa ter medo. Ela soltou um riso sem humor. Você fala isso porque não é você que tem que subir lá. Gabriel queria dizer algo que a fizesse se sentir melhor. Mas a verdade era que ele também estava assustado. Só não queria que ela soubesse. No dia do julgamento, Isabela estava pálida, mas firme. Ana segurou sua mão antes de entrarem na sala. Se você precisar parar, pode parar. Ninguém vai te forçar. Isabela assentiu. Mas quando chegou sua vez de falar, sua voz não tremeu. Ela contou tudo. Cada detalhe que tentou enterrar. Carlos a encarava do outro lado da sala, mas dessa vez seus olhos não tinham o mesmo poder. Quando ela terminou, um silêncio tomou conta do tribunal. O juiz fez algumas perguntas. Ela respondeu sem hesitar. Então, foi dispensada. Assim que saiu da sala, respirou fundo. Gabriel estava esperando no corredor. Ela olhou para ele. Pela primeira vez em muito tempo, sorriu de verdade. Já acabou. Ele assentiu. Sim. Ela não disse mais nada. Mas Gabriel sabia que ela estava aliviada. E pela primeira vez, ele também estava. Dias depois, Ana recebeu a ligação. Carlos foi condenado. Ele não sairia tão cedo. O peso no peito de Isabela finalmente começou a se dissipar. Naquela noite, ela pegou um saco de lixo e entrou no próprio quarto. Gabriel a seguiu em silêncio e a viu jogando fora fotos, roupas, qualquer coisa que ainda lembrasse Carlos. Ela pegou o porta-retratos virado e olhou para ele por um momento antes de soltá-lo na pilha de coisas a serem descartadas. Quando terminou, virou-se para o irmão. Agora acabou. Gabriel não perguntou se ela tinha certeza. Por quê? Pela primeira vez, ele sentia que era verdade. E isso bastava. A vida começou a seguir um ritmo novo. Isabela voltou a sair de casa sem olhar para os lados. Ana começou a sorrir de novo, mesmo que ainda houvesse dias difíceis. Gabriel percebeu que o silêncio da casa não era mais de medo. Era apenas silêncio. E ele podia conviver com isso. Na escola, ninguém mais sussurrava quando ele passava. Agora, ele era apenas Gabriel de novo. Uma noite, Ana reuniu os filhos na sala. Que tal fazermos algo novo? Uma viagem, talvez. Isabela ergueu as sobrancelhas. Para onde? Ana sorriu. Para qualquer lugar que não tenha fantasmas. Gabriel gostou da ideia. E quando Ana pegou o computador para procurar destinos, ele percebeu que pela primeira vez estavam planejando algo sem medo. E talvez, só talvez, estivessem finalmente prontos para seguir em frente. A viagem foi decidida sem grandes planejamentos. Ana queria que fosse espontânea, um recomeço sem amarras. Isabela escolheu o destino, uma pequena cidade litorânea que lembrava os verões da infância antes de tudo mudar. Gabriel não se importava para onde iam, desde que estivessem longe o suficiente para que o passado parecesse mais distante. Na estrada, o silêncio no carro era confortável, diferente de antes. O rádio tocava baixinho e, de vez em quando, Ana perguntava algo trivial. Isabela respondia com frases curtas, mas sem a frieza de antes.
Gabriel olhava pela janela, sentindo o vento quente no rosto. Pela primeira vez, aquilo parecia o começo de algo bom. Ao chegarem, a casa alugada era simples, mas aconchegante. Gabriel correu para explorar, enquanto Isabela caminhava devagar até a varanda, observando o mar ao longe. Ana suspirou, aliviada por finalmente estarem ali. Naquela noite, foram jantar em um restaurante pequeno à beira-mar. Isabela passou o tempo todo olhando para o movimento das ondas. Quando Gabriel lhe cutucou o braço, esperando que dissesse algo, ela apenas sorriu de leve. Um sorriso real. No dia seguinte, a cidade parecia ainda mais acolhedora. O cheiro do mar se misturava ao café fresco vindo da padaria ao lado. Ana acordou cedo e saiu para buscar pães, enquanto Isabela ficou na varanda, desenhando no caderno que não usava há meses. Gabriel se sentou ao lado dela, observando sem dizer nada. A praia era tranquila, quase deserta. Gabriel correu pela areia, chutando pequenas conchas enquanto Isabela caminhava devagar, deixando a água fria molhar seus pés. Ana ficou um pouco afastada, observando os filhos com um olhar de contentamento silencioso. Em um momento, Isabela parou de andar e olhou para o horizonte. Gabriel percebeu seu olhar distante e se aproximou. Pensando em quê? Ela demorou para responder. Que talvez a gente esteja realmente livre. Gabriel chutou a água, observando os respingos brilharem ao sol. A gente está... Ela virou-se para ele e, pela primeira vez, pareceu acreditar nisso. O resto do dia foi leve. Comeram frutas na areia. Gabriel construiu castelos improvisados. Ana riu quando uma onda inesperada molhou suas roupas. Até Isabela, que passou a maior parte do tempo silenciosa, parecia menos tensa. À noite, sentaram-se na varanda, ouvindo o som das cigarras e do mar. Ana passou os braços ao redor dos filhos, puxando-os para perto. Isso aqui é o que eu queria para a gente. Isabela encostou a cabeça no ombro da mãe. Gabriel olhou para as estrelas. Por um instante, esqueceu de tudo o que aconteceu antes daquela viagem. O último dia chegou mais rápido do que esperavam. Gabriel quis voltar à praia uma última vez. Então foram todos juntos. Isabela desenhou na areia com os pés. Gabriel tentou capturar pequenos caranguejos e Ana apenas respirou fundo, absorvendo o momento. Quando entraram no carro para ir embora, o silêncio era diferente. Não era medo, nem tensão. Era uma espécie de paz. De volta à cidade, a rotina esperava. Mas algo havia mudado. Isabela começou a passar mais tempo fora do quarto. Ana parecia menos sobrecarregada e Gabriel sentia que, aos poucos, as sombras da casa estavam se dissipando. Na escola, algumas coisas ainda pareciam estranhas. Os sussurros diminuíram, mas os olhares ainda estavam lá. Gabriel aprendeu a ignorá-los. Uma tarde, ao sair da aula, viu Isabela esperando na porta. Quer ir caminhando para casa hoje? Ele estranhou o convite. Ela quase nunca fazia isso, mas aceitou. Enquanto andavam, Isabela falou sobre coisas pequenas, um professor que fez uma piada ruim, uma menina nova na escola que parecia legal. Nada sobre o passado, nada sobre Carlos. E Gabriel percebeu que isso era um bom sinal. Uma noite, Ana apareceu na porta do quarto de Isabela segurando um envelope. Chegou uma carta para você. Isabela pegou o papel com hesitação. Gabriel, que passava pelo corredor, percebeu o jeito como a mão da irmã tremia. Ela abriu devagar e leu em silêncio. Quando terminou, deixou o papel cair no colo. De quem era? Perguntou Ana, a voz suave. Isabela engoliu em seco. Do advogado. Gabriel sentiu o estômago revirar. O que dizia? Ela apertou o papel entre os dedos, respirando fundo antes de responder. Ele quer escrever para mim. Ana ficou tensa. Você não precisa responder. Eu sei. Vai fazer isso. Ela hesitou. Gabriel percebeu que, apesar de tudo, Isabela ainda tentava entender as coisas à sua maneira. Depois de um longo silêncio,
Ela amassou a carta e a jogou no lixo. Não. Ana assentiu, satisfeita. Gabriel não disse nada, mas sentiu um alívio silencioso. Os meses passaram. As marcas invisíveis do passado começaram a se dissipar. Na escola, Isabela se inscreveu em um grupo de arte. Gabriel voltou a se interessar pelos jogos de futebol com os amigos. Ana encontrou tempo para si mesma, como se finalmente pudesse respirar. Um dia, enquanto organizavam as coisas para doar, Isabela encontrou um velho álbum de fotos. Ela hesitou antes de abri-lo. Gabriel observou enquanto ela virava as páginas, encontrando fotos de quando eram pequenos, de antes de tudo mudar. Então, parou em uma imagem específica. Era uma foto dos dois, sentados no balanço do parque, comendo sorvete. Ela sorriu. Esqueci que a gente fazia isso. Gabriel riu. A gente pode fazer de novo. Ela pensou por um momento. Pode ser agora. Ana sorriu ao ouvir isso. E então, sem aviso, todos saíram para tomar sorvete. Era um momento simples, mas, de alguma forma, parecia um começo. E, pela primeira vez, ninguém olhou para trás. O vento estava mais quente naquela tarde, e o sol parecia iluminar a cidade com uma leveza diferente. Gabriel, Isabela e Ana caminhavam lado a lado, os passos tranquilos, o silêncio confortável. O som do trânsito ao longe se misturava ao barulho dos pássaros nos galhos das árvores, e pela primeira vez em muito tempo, não havia pressa para voltar para casa. Ao chegarem à sorveteria, Gabriel correu para o balcão, indeciso sobre qual sabor escolher. Isabela, observando-o, percebeu como ele parecia aliviado, como se tivesse deixado para trás um peso que carregava sem perceber. Ana escolheu o mesmo sabor de sempre, um hábito que mantinha desde a infância. Já Isabela demorou um pouco mais, olhando as opções como se tentasse lembrar do que realmente gostava. Quando finalmente se sentaram para comer, Gabriel começou a contar algo sobre um jogo na escola, animado, gesticulando enquanto falava. Isabela e Ana ouviram, sorrindo. O tempo passou sem que percebessem. No caminho de volta, Isabela parou repentinamente diante de uma loja de artigos de arte. Ficou observando a vitrine, os olhos fixos em um conjunto de tintas e pincéis. Ana notou o interesse da filha e fez um gesto discreto para Gabriel continuar andando. "Quer entrar?" perguntou com suavidade. Isabela hesitou. "Eu não sei se ainda gosto de pintar." "Então descubra." Ela respirou fundo antes de abrir a porta. Lá dentro, o cheiro de papel novo e tinta preencheu o ar. Os dedos de Isabela deslizaram sobre os tubos de tinta, pegando um de cada cor, como se estivesse recuperando algo perdido. Quando saíram da loja, Ana carregava uma sacola com os materiais que Isabela escolheu. E, pela primeira vez em muito tempo, a garota parecia ansiosa para fazer algo. Naquela noite, a casa estava silenciosa, mas não era um silêncio pesado. Era um tipo de paz, um espaço aberto para algo novo. Isabela trancou-se no quarto. Gabriel ficou curioso, mas não quis interromper. Pouco tempo depois, ela saiu segurando um papel. Sem dizer nada, entregou para Ana. No desenho, havia 3 figuras. Uma mulher segurando 2 crianças, de pé diante do mar. Ana sorriu, os olhos brilhando. "Isso é lindo." Gabriel espiou o papel por cima do ombro da mãe e sorriu também. "É a gente." Isabela assentiu. "É." Nos dias seguintes, as tintas tomaram conta da casa. Papéis espalhados, manchas de cores nos dedos de Isabela. A velha energia voltando aos poucos. Gabriel gostava de observá-la pintar, mesmo sem entender o que cada coisa significava. Ana parecia aliviada. Cada vez que via a filha absorvida no que fazia, sentia que algo dentro dela estava sendo reconstruído. Mas ainda havia momentos difíceis. Uma tarde, ao abrir a caixa de materiais antigos, Isabela encontrou um caderno de desenhos esquecidos no fundo do armário. No início, eram rabiscos leves, traços soltos, imagens sem um propósito claro.
Depois, os desenhos começaram a mudar. Rostos sombrios, figuras encolhidas, sombras que pareciam vivas. Gabriel percebeu o silêncio dela naquela noite. Você quer falar sobre isso? Perguntou, sentando-se ao lado da irmã no sofá. Isabela fechou o caderno devagar. Acho que eu precisava lembrar de como me sentia antes. Gabriel não insistiu. Apenas ficou ali, para o caso de ela precisar dele. Os meses passaram. Aos poucos, a vida voltou a se parecer com vida de verdade. Ana começou a sair com as amigas novamente, aceitando convites que antes recusava. Gabriel voltou a se empolgar com as aulas, participando de campeonatos de futebol da escola. Isabela começou a se abrir. Certo dia, na aula de arte, a professora sugeriu uma exposição para os alunos. Isabela não sabia se queria participar, mas algo dentro dela disse que talvez fosse importante. Ela escolheu um desenho diferente para expor. Não aquele do mar, nem os sombrios do passado. Era um novo, um horizonte ao amanhecer, com traços delicados e cores suaves. No dia da exposição, Ana e Gabriel estavam lá, orgulhosos. Quando Isabela viu outras pessoas admirando sua arte, sentiu um frio na barriga. Mas, acima de tudo, sentiu que pertencia àquele momento. Gabriel sorriu para ela do outro lado da sala. E ela sorriu de volta. Mais tarde, quando voltaram para casa, Ana preparou um jantar especial. Estamos celebrando o quê? Gabriel perguntou, curioso. Ana olhou para Isabela antes de responder. O começo de algo bom. Naquela noite, ninguém olhou para trás. Eles só seguiram em frente. O tempo passou como uma maré lenta e constante. Isabela voltou a pintar com frequência, enchendo as paredes do quarto com cores antes esquecidas. Ana se permitiu relaxar mais, focando nos filhos e no trabalho sem a sombra de um peso invisível. Gabriel continuou crescendo, carregando consigo a certeza de que fez a coisa certa. As marcas do passado ainda estavam lá, mas estavam desbotando. Cada dia parecia uma peça nova sendo colocada no lugar, reconstruindo o que havia sido quebrado. Uma tarde, Isabela foi chamada na diretoria da escola. Seu coração acelerou ao entrar, mas a diretora sorriu com gentileza. Gostaríamos de sugerir que você participasse do projeto de arte comunitária. Seu trabalho foi muito elogiado na exposição. Ela piscou, surpresa. Eu? Sim. Achamos que você pode inspirar outras pessoas. Ela não soube o que responder. Saiu da sala com a mente inquieta, mas pela primeira vez, aquela inquietação não era medo. Naquela noite, sentou-se no sofá ao lado de Gabriel. Eu fui convidada para ensinar crianças a desenhar num projeto da escola. Ele abriu um sorriso. Isso é incrível. Você vai aceitar. Ela hesitou. Não sei se sou boa o suficiente. Você sempre foi. O silêncio pairou entre eles, mas desta vez era confortável. Na semana seguinte, Isabela aceitou o convite. O primeiro dia do projeto foi estranho. As crianças eram barulhentas, animadas, diferentes do que ela esperava. Mas, aos poucos, percebeu que gostava de estar ali. Houve um momento em que uma das meninas hesitou ao segurar o lápis. Eu não sei desenhar bem, a menina disse. Isabela sorriu de leve. Nem eu sabia. Até tentar. A menina relaxou e começou a rabiscar com mais confiança. Isabela sentiu algo se ajeitar dentro dela. Gabriel percebeu a mudança na irmã. Ela estava mais presente, mais disposta a sair do próprio mundo. Certo dia, enquanto almoçavam juntos, ele comentou: Você parece mais feliz. Ela olhou para ele, surpresa, mas depois assentiu. Acho que estou. Os meses passaram, e a casa nunca mais voltou a ser a mesma. Não havia mais sombras escondidas nos cantos. Ana redecorou o ambiente. Gabriel crescia cada vez mais seguro. Isabela florescia diante dos olhos deles. Uma noite, receberam uma notícia inesperada. Carlos estava pedindo liberdade condicional. Ana recebeu a ligação do advogado.
A tensão em seu rosto foi perceptível assim que desligou. Os filhos perceberam na hora. Ele vai sair? Gabriel perguntou, sem rodeios. Ana olhou para os dois. Talvez. O silêncio caiu sobre a sala. Isabela respirou fundo. Isso significa que ele pode nos procurar. Ana apertou os lábios antes de responder. A ordem de restrição continua. Mas se ele for solto, pode tentar. Gabriel sentiu um nó no peito. A gente vai ficar seguro, né? Ana olhou para os filhos e sorriu. Sim, porque agora sabemos o que fazer. No dia da audiência, Isabela decidiu que queria ir. Gabriel não entendia por quê, mas não questionou. Ao chegarem, viram Carlos do outro lado da sala. Ele parecia menor do que antes, menos ameaçador. Dessa vez, era ele quem evitava olhar para eles. O juiz pediu a palavra final de Isabela antes da decisão. Ela se levantou e respirou fundo. Eu não estou aqui porque tenho medo. Estou aqui porque quero que ele saiba que não pode mais me afetar. As palavras saíram firmes, sem hesitação. Carlos não respondeu. A sentença foi dada. O pedido foi negado. Ao saírem do tribunal, Ana segurou as mãos dos filhos. Acabou. Isabela sorriu, sentindo a leveza daquelas palavras. Naquela noite, Gabriel olhou para o céu estrelado e pensou no quanto tudo havia mudado. Na mesa do jantar, Ana levantou um brinde com suco de laranja, algo simples, mas simbólico. A liberdade. Isabela ergueu o copo. A coragem. Gabriel sorriu. A gente. E então brindaram. Os dias que vieram depois foram os primeiros que pareceram verdadeiramente normais. Isabela se tornou mentora no projeto de arte. Ana conseguiu uma promoção no trabalho. Gabriel entrou para o time principal da escola. A vida seguiu em frente. Mas, mais do que isso, eles seguiram juntos. Uma noite, enquanto Isabela pintava na varanda, Gabriel se sentou ao lado dela. Você sente que tudo realmente mudou? Ela olhou para ele e sorriu. Sim. E você? Ele respirou fundo e olhou para o horizonte. Eu acho que sim. O silêncio entre eles foi tranquilo. Sem sombras. Sem medo. Apenas paz. E era isso que realmente importava.